Pessoal, quando Jesus ele vem nos trazer acerca da reflexão do perdão, ele vai nos aclarar acerca de um convite que ele realiza na nossa direção para uma atitude mental, algo que nós decidimos e que se torna o caminho que nós seguimos, cujo o primeiro e o mais beneficiado somos nós mesmos. Porque existe consequência daquilo que eu escolha que se torne algo negativo e que por estar comigo e eu ser a única pessoa que posso me modificar e realizar algo por mim, isso leva à consequência danosa. Quando eu opte, seja pela mágoa, pelo ódio, que são situações distintas, mas que tanto uma situação quanto outra vai trazer acerca de uma decisão que, quando nós tomamos de maneira decisiva, usando uma vontade que está levantada ao máximo, nós conseguimos funcionar e criando uma estabilidade nisso. Porque, inclusive, uma característica da alma madura é essa estabilidade naquilo que ela escolhe, essa constância que vai trazer de uma coerência que o indivíduo tem consigo mesmo e que significa também um não compromisso com o erro, porque a pessoa que está desperta, se ela percebe que caiu em erro, ela consertará. Ela não está atada ao engano, mas ela tem essa flexibilidade que faz funcionalidade moral, porque o indivíduo ele está atento à movimentação que precisa realizar em si e aquilo que ele precisará empreender para que consiga ir logrando essa vitória sobre si mesmo. Então, não importa o que o indivíduo precisará fazer para se corrigir, ele vai realizar isso. Porque o compromisso dele é com o bem, é com Jesus. E significa que a mensagem que ele nos traz traga para a nossa trajetória e nós nos movimentaremos para tornar isso parte daquilo que fazemos, onde se torna o nosso normal. Essa atitude, essa postura, essa estabilidade no nobre. Por esse motivo que trago para nós acerca da responsabilidade que um espírito, ao encarnar, vai trazer para resolver na sua existência. Então, isso vai significar problemas físicos que o indivíduo possa ter, afetivo, social ou econômico, que significa uma experiência que a pessoa encontra na encarnação visando fazer uma solução de um aspecto em si que ainda não foi tratado, resolvido. Porque Kardec, no livro Céu e Inferno, ele vai nos trazer no Código Penal da Vida Futura, que é trago para nós no capítulo 7, onde ele vai aclarar que aquele erro que eu venha cometer vai precisar do arrependimento, expiação e a reparação, que são
os passos que uma pessoa precisará acontecer para que ela venha resolver a causa daquilo de negativo que realizou, e com isso ela desenraiza essa situação. Então, arrependimento, expiação e reparação são 3 condições necessárias para pagar o traste de uma falta e sua consequência. A situação de arrepender suavizará o travo expiatório, abre pela esperança caminho de reabilitação, contudo, só a reparação anulará o efeito, destruindo-lhe causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. E essa questão, ela diz respeito a expiar quantas vezes for necessárias, até que o indivíduo viva isso com uma resiliência, uma humildade tal, que de fato ele consiga lograr a reparação da situação. Porque se existir uma nesga de revolta naquela experiência expiatória de inaceitação, de lamúria, mesmo que isso seja em pensamento, o indivíduo não faz o aproveitamento adequado da expiação. Ele precisa reencontrar essa situação. Para que eu consiga, de fato, diluir esse mal e reparar, eu preciso acolher a experiência expiatória com mansuetude, com gratidão, aproveitando para me tornar melhor, porque é isso que vai indicar uma modificação interior eficaz que aconteceu em mim. E é por esse motivo que quando alguém precisa encontrar uma experiência desse tipo, ele vai fazer isso, seja numa situação física, de uma deficiência, uma inibição, um adoecimento, seja uma situação afetiva, social, em que o indivíduo está no meio em que não identifica, que não gosta, ou uma situação econômica, em que a pessoa gostaria de participar de um clube, mas não tem condição financeira para isso. E acaba que para ela se torna uma experiência difícil, exigente, que estará pedindo essa resposta otimizada de elevação dela. É por esse motivo que, na sequência que Kardec vai trazer para nós nesse Código Penal, ele vai trazer, a princípio, a questão da imperfeição e infelicidade, porque o que causa infelicidade para nós é a nossa imperfeição. Quanto menos imperfeição eu tiver, mais feliz serei, e o contrário acontecerá. Quanto mais perfeições eu tiver, mais feliz serei. Então, quanto mais o espírito ele se aperfeiçoa, mais ele vive felicidade. E quanto mais imperfeição de vida ainda tem, mais infelicidade ele experimenta. Depois vai ser trago que essa questão de quanto menos imperfeição, menos infelicidade. Num terceiro, necessidade de quitação integral da dívida, porque essa questão de quitar a dívida, isso está ligado a experiências que nós traremos tanto dessa existência quanto das existências pregressas. É por esse motivo que, pelo fato de uma existência ser solidária com a outra, se o indivíduo se quita numa existência, ele não tem necessidade de pagar segunda vez. Então, eu sofrerei no mundo corporal e no mundo espiritual a consequência da minha imperfeição, seja via miséria, vicissitude padecida na vida corpórea, são oriundas da minha imperfeição, expiação de falta cometida no presente ou em existência precedente. Pela natureza do sofrimento e vicissitude da vida corpórea, é possível julgar-se da natureza da falta cometida em anterior existência e da imperfeição que a originara. Então, essa situação, ela vai trazer respeito para nós de uma realidade que, por aquilo que eu cometi, eu encontro isso novamente para fazer o conserto daquilo que estraguei, prejudiquei e lesei.
em que eu precisarei, por exigência da minha consciência, onde está a lei divina, fazer o conserto disso. Então, mesmo que nós não consigamos voltar em lembrança no que realmente aconteceu nas nossas existências pregressas, para dar origem a uma expiação que eu viva hoje, mas pela natureza das expiações que me acontecem, inclusive pelo gênero de provação que predomina na minha trajetória, será possível inferir aonde eu caí mais em existência pregressa e aquilo que eu realizei com o que eu perceba de tendência em mim, daquilo que mais me vulnerabiliza em relação à tentação, aquela área em mim que é mais desafiador para lidar. Então, isso vai me dizer de como têm sido as minhas existências até aqui e do caminho que eu tenho conseguido tomar ao longo dessas trajetórias. É por esse motivo que não é preciso que a gente tenha uma lembrança do que aconteceu pregressamente, para que nós saibamos onde temos errado mais ou onde conseguimos acertar com diferenciação, porque a partir daquilo que a gente percebe em nós mesmos, de fraqueza, de vulnerabilidade, de habilidade, de dom, a gente faz essa associação. E acaba que isso vai significar para nós um aprendizado, porque o autoconhecimento ele vai nos nutrindo nessa situação. E é por esse motivo que nós teremos nesse processo de espiar atenuante e agravante. Por isso que cada caso vai ser caso. Então haverá aquela situação em que duas pessoas cometendo a mesma falta, para um haverá agravante e para outra atenuante, de acordo com o móvel por trás daquilo, o conhecimento que cada qual tinha, aquilo que cada qual trazia de habilidade, de dom, de fraqueza, se existia um processo obsessivo concomitante, o grau disso. Inclusive porque até mesmo no processo de obsessão, aquele que é obsedado, ele tem responsabilidade nisso. Mas mesmo nessa condição, haverá atenuante e agravante. Subsequente, Kardec vai trazer sobre a duração da pena, que vai também estar relacionada à situação de cada qual. Então, nesse quinto tópico, é colocado para nós que existe essa variação na duração, onde um espírito imperfeito é excluído do mundo feliz cuja harmonia perturbaria, então fica no mundo inferior a expiar sua falta pela tribulação da vida e se purificando da imperfeição, até que mereça encarnar num mundo mais elevado, mais adiantado fisicamente e moral. Não há um lugar circunscrito, mas o mundo expiatório traria uma representação disso para nós, porque é mais um estado da alma. Por isso que não existe um local de céu ou outra região de inferno, porque isso é onde o espírito está vibratoriamente, naquilo que de energia ele cultiva. E é por esse motivo que no mundo de expiação, em torno do qual pulula o espírito imperfeito, desencarnado à espera de nova existência que lhe permita reparar o mal, auxiliando no progresso. Por esse motivo que o livre-arbítrio do espírito faz com que o progresso possa ser lento, se ele tiver tenacidade na obstinação do mal. Com isso, ele pode persistir anos, séculos a fio, vindo por fim um momento que sua contumácia se modifica pelo sofrimento, a despeito da sua jactância, reconhece o poder superior que o domina. Então, aqui haverá
o inicial vislumbre de arrependimento, onde Deus lhe faz entrever esperança. E é por esse motivo que isso vai significar para nós a situação de cada qual. Porque alguém que esteja numa região trevosa, que diz do estado desse espírito, e que por afinidade ele vai se legionar com outros na mesma similitude, ele permanecerá nessa condição por quanto tempo quiser, ele vai sair disso quando assim o desejar, e ele perturbará outrem com isso, se o outrem assim o permitir. Então é por isso que é uma movimentação de cada qual, e é fora o íntimo, porque é uma realidade em que nós precisaremos buscar nossa modificação. Eu preciso encontrar a mim mesma e fazer o movimento necessário para mim, de maneira que eu logre me iluminar. Porque é um processo em que eu, inclusive, acolho a purificação, a purgação, a experiência expiacional. Porque isso, inclusive, significa uma resiliência, um acolhimento da dificuldade. É por esse motivo que quanto mais o espírito eleva, mais maduro ele é, para poder viver aquilo que for preciso. Porque se o indivíduo ele ainda está numa faixa que um mosquito o irrita e ele não consegue fazer o contornamento dessa situação, ele vai ter muita dificuldade para viver expiação acolhendo isso. Porque a experiência expiatória ela é imposta, ela desenvolve em nós compaixão quando bem vivida, ela é penosa e ela dura um tempo relativamente longo. Então é um experienciar difícil, desafiador. Inclusive, pelo fato de nós estarmos nesse estágio, num orbe de prova e expiação, isso faz parte da nossa trajetória. Porque estar num orbe como a Terra já é uma experiência purgatória. Energeticamente, nós lidamos com diferentes tipos de energias, onde existe uma pululação de sombra, de ódio que nos atravessa, de animosidade, de ciúme, inveja, e que nós, quando vivemos essa experiência de lealdade a Jesus, a gente consegue viver com valor, valorando o metal nobre dentro de nós, e vamos adquirindo então esse apanágio resiliente, resistente, para lidarmos com os acontecimentos. Por esse motivo que quanto mais o espírito ele amadurece, mais ele renuncia a si mesmo. E quanto mais ele faz esse processo, menos importância ele dá para a dor, para a dificuldade. Ele vai fazer uma trajetória onde ele não vai focar naquilo que é desafio, porque ele está fitado no alvo, que é poder chegar ao termo da jornada trazendo esse triunfo interior, que é o vencer a si mesmo. Agora, quanto mais eu ainda estiver egóica, na minha vaidade, naquilo que eu cultivo da minha sombra, mais importância eu dou para a dificuldade, mais isso se releva diante de mim, se agiganta, e mais eu fico obstinada nos sentimentos associados, como a mágoa, que é quando uma pessoa ela esperava algo de alguém que ela ama, não veio, então ela fica magoada, então ela fica remoendo essa situação, onde também pode acontecer o ódio, mas que diferente da mágoa, odiar não é em relação a alguém que se ama. Mas pode ser uma situação em que o indivíduo ele desenvolve o ódio por alguma coisa que outrem fez e o que o contra fez,
e que ele vem, então, a nutrir esse tipo de sentimento. Tanto a mágoa quanto o ódio marcam encontros numa próxima existência. Se eu, em meio àquilo de desafio e de dificuldade que aconteceu no relacionamento com alguém, me permito cultivar mágoa, rancor, ressentimento, ódio, eu estou marcando um encontro difícil numa próxima existência, porque nós hoje, com o contato que nós temos com a doutrina espírita, a instrução que é derramada sobre nós, já é difícil. Você, por exemplo, está numa casa com alguém que te agrida, que te xinga. Agora, se nós não conseguimos resolver isso nessa existência pelos metais perdoativos, nós vamos encontrar com essa pessoa numa próxima existência e talvez nós não sejamos espíritas, não tenhamos contato com a mensagem perdoadora do Cristo. Pode ser que nós renasçamos num local que sequer o cristianismo acontece ali. Se nós não aproveitarmos nessa existência para resolver as situações de relacionamento difíceis para nós, lavando isso na água lustral do perdão, da caridade, da bondade, nós estaremos marcando situações mais difíceis para o porvir. E é por isso que, além disso, o não perdão ele vai trazer outros comprometimentos para nós graves. Uma primeira situação é que o indivíduo que não perdoa, ele adoece fisicamente. Então, cultivar mágoa e sentimentos correlatos que vão acontecer dessas brechas vai levar a câncer, a distúrbio do açúcar, a descontrole hormonal, de batimento cardíaco, leva a disfunções de neurotransmissores. Então, um indivíduo que cultiva esse tipo de sentimento ruim, ele acaba gatilhando uma série de informações mórbidas que o perdão silenciaria. Porque todos nós, quando renascemos na Terra, trazemos uma carga genética mórbida, que se for falada, ela vai trazer algum tipo de adoecimento. Mas que nós conseguimos manter isso em silêncio, inativo, sequestrado temporariamente com a nossa vida nobre, com o bem que realizamos, com o pensamento positivo que sustentamos, com a palavra edificante que procuramos. Do momento que nós deixamos que o mal que em nós habita tenha espaço e controle sobre a nossa mente, nós passaremos a gatilhar essas informações negativas, que de silêncio passam a falar. Então, ao invés de nós conseguirmos fazer o sequestro de uma informação negativa, a gente sequestra aquilo que é positivo geneticamente. E o que é negativo passa a ser transformado em substâncias com as consequências correlatas de adoecimento orgânico. É por esse motivo que, inclusive, vai ser trago na coleção A Vida no Mundo Espiritual para nós, sobre a predisposição mórbida, que é quando o indivíduo ele traz uma situação do pregresso e que ele poderá manter silenciado aquele adoecimento se ele tiver heroísmo suficiente para sustentar a sua luz. E nós, na condição que estamos de espíritos inferiores, temos situações de morbidez em nós, que nós podemos ir lapidando, diluindo na bênção da caridade, que a gente vai conseguindo fazer a lapidação de excesso e vamos conseguindo e nos harmonizando, porque isso vai significando uma proteção moral, espiritual, na realidade que vivemos. Por esse motivo
que o não perdão, ele trará esse adoecimento físico. Uma segunda condição que ele trará é o indivíduo viver amargurado, lembrando o nefando, então ele adoece mentalmente. Porque o adoecimento psíquico, ele vai também ser consequência do rancor. Porque o indivíduo, ele fica vivendo um remoamento de uma situação negativa, e isso leva a uma amargura, a uma revolta. Então a mente adoece, porque aquela atitude mental negativa que fica lamentando tudo e nada é uma mente adoecida. Inclusive porque quanto mais o indivíduo ele se movimenta para o bem, mais ele tem uma atitude positiva, proativa naquilo que é útil, que vai ser positivo, e ele vai conseguindo, com isso, ter uma substância. Ele vai tendo condição de se manter equilibrado e conseguindo fitar no que é importante, naquilo que é nutritivo para ele, para sua mente, para sua emoção, para aquilo que o harmoniza. É por esse motivo que a palavra bendita, que traz aquilo que é positivo, que vai destacar aquilo que vale a pena, que precisaria ser trago a lume, por ser um exemplo bom, por ser algo que vai contribuir naquele meio onde estamos, que será uma situação em que nós poderemos renovar nossa esperança. Isso vai nos dando condição de fazer essa continuidade. Como o trabalho do Fraternidade Sem Fronteiras, que eles têm trabalhos em países da África e fora do continente africano. E nessa instituição humanitária, eles atendem os populares locais, então eles dão um pão, uma água, uma moradia, uma instrução, ensina a plantar, a preparar uma alimentação que vai auxiliá-los na nutrição, a oferecer para eles atividades físicas. Então, é uma série de frentes que eles atuam com aquele populacho que eles acolhem. Muitas crianças retiradas de casas onde os genitores foram mortos por facções guerrilhosas. E depois que eles fazem esse trabalho, eles chamam o sacerdote local da religião daquele grupo para poder pregar a palavra de Deus para eles. Então, é um acolhimento em relação a como aquela comunidade vive, a crença que ela tem, onde vai ser feito esse êmulo para que aquele povo local prossiga de acordo com o que traz de fé, de religião, e eles possam, então, a partir dessa experiência de serem acolhidos, amados, dar continuidade a uma vida mais digna, que significa esse levantar o outro, libertar alguém. E com isso, cada um, como uma gotinha de óleo, vai fazendo a união de uma gotinha de óleo com a outra, e isso significa iluminar o orbe para o mundo de regeneração. Porque Jesus, das várias afirmações que ele fez para si, quando ele houvera dito que ele é a luz do mundo, ele vai nos incluir. E ele vai dizer, vós sois a luz do mundo. Ele não diz que nós seríamos as luzes. Mas como ele fala no singular, é para dizer que existe uma união de cada um que faz essa iluminação própria para que o mundo seja iluminado por essa luz, por essa tocha acesa. Então é a movimentação que cada um consegue fazer dentro de si mesmo, que vai se tornando unido com outras gotinhas de óleo, e quando vai fazendo essa união, isso leva à transformação para um orbe regenerado para o qual rumamos. É por esse motivo que Jesus ele vai dizer que ele é o pastor das ovelhas. Ele vai trazer
que ele é o caminho da verdade, da vida. Mas quando ele traz de ser a luz, ele vai nos incluir dizendo que somos a luz, nos aclarando que nós precisamos, cada qual, fazer essa reforma moral em si, para que possamos, nessa união de forças, levarmos isso para a maior parte daqueles que habitam no astral e encarnados a atmosfera terrícola, porque quando a maioria for impregnado por essa iluminação e conseguir fazer essa reforma interior, nós teremos a regeneração. Por isso que nós precisaremos tentar levar isso para todos. E é por isso que traga a importância de cada qual fazer a sua parte. Inclusive porque nós estamos sendo preparados para nos espalhar pelo mundo numa próxima encarnação, em que nós teremos essa instância de fato, levarmos a palavra do Mestre aos confins do Oiapoque ao Chuí terrícola. Essa encarnação que nós estamos é treino. E Jesus, ele já nos falava que aquele que não recuar diante da tarefa será confiado os postos mais difíceis no mundo de regeneração. Porque significa que o Brasil, qual escola que Jesus elaborou aqui, onde nós temos tanto conteúdo de espiritualidade espírita, isso significa que numa próxima encarnação, Jesus vai nos espalhar em diferentes locais os mais difíceis. E isso significa que aquele servidor de boa vontade, ele não escolherá para onde ele estará aberto para onde tiver mais necessidade da sua presença, para que ele possa, nesse local, levar um testemunho nobre, realizar uma obra que traga algo de positivo. É por esse motivo que nessa atual existência nós estamos precisados de focar no essencial. Porque nós trabalhamos para Jesus e não só espírita, mas existem pessoas fazendo esses trabalhos elevados em diferentes climas, religiões, culturas, populachos, em que as pessoas que forem fiéis a essa proposta, elas estarão numa próxima encarnação em diferentes locais para que juntos possamos fazer a continuidade desse pipoque. Inclusive porque a questão do degredo vai ser trago para nós que é para aquele espírito mal não tocado pelo bem. Então, é aquele indivíduo que realiza algo negativo, diz que gostou de fazer e que faria de novo se tivesse oportunidade. Porque aquilo que é ruim, se eu não faço apenas porque eu não tenho insância, eu estou na maldade do mesmo jeito. Por esse motivo que aquele que está nessa situação e não tocado pelo bem, ele faz algo ruim, gosta, e se tivesse oportunidade, faria de novo. Por esse motivo que existe aqueles espíritos que no astral, os tutores, estão em dúvida se eles se adaptariam para continuar na Terra, na transição planetária, e acabam decidindo, no período que passa a transição planetária, encarnar esses espíritos, se eles se adaptarem à Terra em regeneração, eles permanecem. Se não adaptarem, se não se afeiçoarem à organização, à harmonia, que vai reinar por uma maioria afeita ao bem, eles são recambiados para um orbe inferior, onde levarão o seu conhecimento e terão uma inauspiciidade do ambiente que contribuirá
para a transformação moral que eles precisam começar a fazer. Por esse motivo que vai ser trago para nós acerca dessa situação do rancor, que num primeiro momento o indivíduo ele adoece fisicamente, depois acontece dele adoecer mentalmente, e ele também vai adoecer temporalmente, onde ele fica monoideando negativo num auto-vitimismo, numa autopassadização, relembrando numa nostalgia mórbida, onde ele fica preso naquilo que aconteceu e não consegue se desvencilhar disso. Inclusive porque isso vai trazer a questão de uma autorreferencialização, onde ele fica centrado em si mesmo e num suposto lesionamento que ele tenha recebido. Numa quarta situação, ele adoece espiritualmente, via obsessão cruel. Porque o indivíduo que nutre rancor, ele está conversando com espíritos pior do que ele nessa situação. Então, o espírito que eu chamo com o meu ressentimento é aquele que nutre vingança, que odeia, que é perverso. Porque da mesma forma que a minha elevação me conecta com o espírito acima de mim, o meu rancor vai me conectar com o espírito pior do que eu. Porque eu estou descendo. Ao invés de subir vibratorialmente, eu desço. É por esse motivo que, do momento que o indivíduo faz essa movimentação, em que ele desce esses degraus, ele vai ter ao seu encontro espírito mais perverso do que ele, mais rancoroso, e que vai passar a ocupar sua casa mental, insuflando nele sentimento de ódio, de vindita, de despeito, de revide. E o indivíduo ele passa então a fazer essa mancomunação com essa legião trevosa que leva a uma perturbação e vai sinergizar os quadros adoecitivos anteriormente citados, físico, mental, temporal, porque o indivíduo ele então se torna de fato refém dessa situação, da qual ele não logra sair se ele não tiver uma decisão firme, fortalecida em perdoar. Porque é uma movimentação heróica do indivíduo. Inclusive, um dos motivos que nós encarnamos na Terra é para que nós, de fato, nos certifiquemos da nossa modificação para melhor. Porque no astral é fácil falar que a gente melhorou. É fácil a gente dizer que agora é bom. Porque lá nós temos contato com a vida espiritual. A gente tem a clareza da continuidade do espírito, de que o espírito é que tem a benesse de Deus, aquele que está encarnado ainda está numa condição em que, se for preciso, ele sofrer na encarnação para que o espírito seja fortalecido, essa será a opção, porque a matéria é transitória, passageira, o espírito é que permanece. E por isso que Jesus vem nos espiritualizar, nos desmaterializar. Então, no astral, o indivíduo dizer que realizou sua reforma moral poderá não significar a verdade. Ele precisa encarnar para aferir em si mesmo que realizou essa mudança. Porque quando a gente está na matéria, com a obnublação que ela nos dá, com a transitoriedade, os desafios de estar numa encarnação, inclusive com os riscos, os perigos que a gente corre, vulnerabilidade, e a situação que nós enfrentamos de pagar uma prestação, de precisar de um ganha-pão, de ter uma limitação orgânica, de ter um efeito colateral de uma medicação, de estar com sono disturbado, porque a questão de dormir
ela é uma necessidade que o encarnado tem, e que se o indivíduo ele tem algum tipo de adoecimento do sono, ele tem prejuízo importante. Inclusive, uma das situações que são usadas para agressão de guerra, para tentar tirar uma confissão de alguém que esteja num calabouço e para impingir sofrimento, é privar o indivíduo do sono, porque ele vai iniciando um processo de degradação tal que se torna irreversível. De acordo com o tempo que o indivíduo ficar sob esse tipo de interrupção do descanso, em que ele passa anos sem conseguir dormir, porque quando o indivíduo vai fazer esse movimento, começa um barulho, porque o torturador bloqueia o espaço para que ele durma, com uma série de estímulos que externamente vão ao encontro dele, acaba que o indivíduo ele começa a iniciar uma cascata de sequelas. Então, uma pessoa que passa uma situação desse tipo, depois de um tempo, ela já não tem o mesmo raciocínio, a mesma rapidez mental, a mesma associação lúcida. Quando é feita uma entrevista com o indivíduo que passou por esse tipo de martírio, ele tem comprometimento na concatenação de ideia, na associação de conceitos, na harmonização de flashes para poder trazer a ideia que ele precisa. E, inclusive, se o indivíduo ele tiver rancoroso com o que fizeram com ele, aí termina de pifar a sua situação. Porque o indivíduo ele pode até trazer uma sequela física de uma tortura que ele tenha sofrido, mas se ele logra perdoar, o espírito eleva e suplanta essa situação. Mesmo com o organismo disfuncional pelo maltrato que sofreu, com sequela, com irreversibilidade, com inibição grave de funcionamento neuronal, cardíaco, imunológico. Se o espírito eleva pelos metais da doação, da caridade, ele vai se desligar dessas situações, e mesmo que o organismo esteja no derradeiro momento de vir desencarnar, o espírito está sadio, está fortalecido, está em paz, feliz. Mas o indivíduo, ele nessa situação de interrupção de sono por um tempo prolongado, ele vai tendo essa irreversibilidade orgânica, e que o espírito poderá suplantar pelo bem que nutre e realiza. É por esse motivo que a questão do sono, ela vai trazer para nós algo que é primacial para quem está encarnado, e que o fato de nós estarmos presos a esse tipo de necessidade vai nos dizer da dificuldade de uma encarnação. Porque alguém que está num corpo de carne tem uma série de necessidades. O indivíduo ele precisa de uma noite de sono minimamente orquestrada para ele ter condição de continuar no dia seguinte. Indo para um ganha-pão, para um banco de estudo, para um trabalho em que ele esteja fazendo voluntariado, ele precisa ter um contributo de sono adequado. E, portanto, se tiver uma insônia, um pesadelo em que o indivíduo não consegue descansar, se tiver algum distúrbio neurológico, hormonal, orgânico, de alguma víscera, que ele não logra a permanência no estágio REM do sono, o período que precisa para a regeneração basal necessária para uma noite de sono, acaba que isso vai impactar. Uma outra necessidade que nós temos é de água adequada, de alimento, de tomar um sol, porque é pelo raio solar que a gente vai ter tanta produção de vitamina D, que é um hormônio que atua no nosso genoma com impactação. Nós necessitamos e não consegue pela alimentação, é pelo sol. Também a melatonina, que é o hormônio do sono, que faz regulação do ciclo circadiano.
e cuja regulação no nosso organismo precisará de tomar uns 15 minutos de sol no período de meio-dia, às 14 horas, sem protetor, para que essa produção aconteça sem que impacte na neoplasia que o raio solar leva. Por isso que é recomendado esses 15 minutos para quem tiver uma pele morena, precisará ser um tempo de meia hora. Mas fato é, todos precisamos de tomar esse sol por um período que seja até esses 15 minutos, porque se passarmos disso, se tornará prejudicial para a pele, inclusive com os processos cancerígenos. Precisaremos de ter exercício físico, que inclusive é trago como algo que é como respirar, que a gente precisa diariamente fazer, e cada qual vai encontrar a maneira que se adequa à necessidade do seu organismo. Mas trago a questão da caminhada, de uma esteira, pelo menos, em que o indivíduo precisará fazer isso aí uns 30 minutos por dia, mas que vai sendo feito ajuste de acordo com cada um. Precisamos ter a movimentação cerebral, de uma leitura edificante, de um vídeo em que a gente faça a neuroplasticidade funcionar de maneira positiva. Precisamos fazer higiene, escovar um dente, tomar um banho. Precisamos cuidar do ambiente que nós estamos, porque acumula poluente. Então, estar encarnados implica uma série de limitações, de dificuldades. Que o indivíduo, quando ele está nessa situação, ele vai adentrar um túnel de aferição que, para que ele consiga demonstrar que é bom nessa situação, é porque de fato ele internalizou isso. Se ele passa uma existência encontrando as dificuldades que existem em estar encarnado aqui, onde nós encontraremos a situação de expiação, de prova, que vão fazer parte, palmilhando a nossa trajetória, porque inclusive a expiação ela tem data marcada. Normalmente, quando o espírito mostra que veio por volta dos 14 anos, ele já vai tendo contato com alguma situação. Ou pode ser que uma determinada experiência expiatória vai encontrar o indivíduo com 30 anos, porque isso é acordado no astral. A prova que nós vivemos a todo momento, porque nós passamos aqui de teste em teste. Se o indivíduo sai bem, não vem outro mais difícil, para que a gente não acomode. Então, isso vai mostrando para nós que é um movimento exigente. E que depois que o indivíduo está numa caminhada na Terra e que de fato ele escolhe pela bondade, pela compaixão, pela utilidade, pelo perdão, é porque isso realmente se tornou parte dele. No astral não tem como essa aferição acontecer. De fato, o indivíduo precisa de passar por uma encarnação para que ele vá fazendo essa aferição com as suas respostas perante as dificuldades, normalmente na situação de sofrimento. Porque no momento que as situações estão tranquilas para nós, é fácil a gente ser bom, ter paciência, resiliência, mas é no momento da adversidade, do sofrimento, de uma ingratidão, de uma traição, de um adoecimento mórbido, em que o indivíduo ele está sob uma obsessão cruel, em que ele está tendo comprometimento do sono, ele não consegue a recuperação basal que ele precisa, e ele está tendo comprometimento neuronal, de concentração, de funcionamento da circuitaria, do sistema nervoso, na biótica correlacionada. Então, nessas situações em que o indivíduo, inclusive, ele esteja encontrando um desafeto do pregresso dentro de casa, um indivíduo que pode ter reencarnado com um desafeto do pregresso, onde ele veio para a família do outro. Então, alguém que tem um irmão que foi um adversário do passado,
mas que esse irmão, ao invés de vir para minha família, onde os outros são afins a mim, eu reencarno na família dele, onde os outros são afins a ele, estranhos a mim. Então, dependendo das situações que junta para o indivíduo, é a hora dele mostrar paciência. Porque se ele demonstrar mansuetude nessas situações, é porque, de fato, isso se tornou parte dele. É a hora que o indivíduo demonstra que ele tem resiliência, se realmente ele resiste à adversidade, ou se ele desmonta, é esmagado, se ele continua a se manter equilibrado, com uma vontade fortalecida, heróica, via disciplina, para continuar avançando moralmente, para não desistir de si mesmo, para continuar amando o outro, perdoando. É nesses momentos difíceis que é aferido os valores que nós temos, porque manifestar valor na bonança, quando a situação está tranquila, está favorável para nós, isso não vai significar que, de fato, isso é parte de nós. É na hora da dificuldade, do desafio, em que o indivíduo ele possa estar vivendo uma experiência que exige o limiar dele, somada a outras situações difíceis, é que a pessoa, de fato, ela vai demonstrando quem ela é, o que ela é capaz de fazer consigo mesma, a modificação que ela aguenta realizar na sua mente. Inclusive, a gente tem um relato na coleção A Vida no Mundo Espiritual que vai trazer a situação de uma jovem que estava sob o guante obsessivo cruel, mas ela mantinha essa situação de resistência. Os outros que estavam numa situação semelhante de processo obsessivo estavam vivendo hecatombe orgânica, mental, espiritual, porque não sustentava a própria harmonização e ação bonosa mental em meio àquele guante obsessor sobre o indivíduo. Mas essa jovem foi traga pelo tutor como alguém que tinha facilitado o processo de cura e libertação de si mesmo pela resistência heróica. Porque mesmo em meio a uma série de comprometimentos, tanto espiritual, quanto mental, quanto orgânico, da situação que ela estava vivendo, ela não se deixava vencer por essa situação. Ela mantinha a harmonização da sua mente, porque mesmo na tentativa de fazer um comprometimento de fato do seu psíquico, ela conseguia manter-se equilibrado. Ela viu uma luta heróica para se manter concatenada vibratoriamente, individuada e minimamente harmonizada para conseguir prosseguir nobremente. E essa sustentação que ela estava fazendo foi o que permitiu que ela viesse a ser curada e liberta dessa situação e pudesse, pelo aprendizado que ela teve, encontrar sua missão a partir disso. Porque uma pessoa que vive uma expiação dessa, com esse heroísmo, isso vai se transformar sua missão lá na frente. Porque a pessoa sai disso melhor. Ela desenvolve recurso diferenciado nessa área. Por isso que ela encontra a sua missão. E isso significa um aproveitamento moral, que só um indivíduo pode realizar por si mesmo. É por esse motivo que vai ser trago para nós que a questão da obsessão é uma outra situação que a pessoa ela vai trazer para si com ressentimento. Uma quinta situação é reencarnar com desafeto, como supracitáramos. E uma sexta é nascer na família do desafeto, onde os outros são afeitos a ele, mas estranhos a nós. Então é trago como essa questão de irmos metalizando bem em nós vai significar a diferença.
Porque quanto mais eu consigo fazer essa sustentação vibratória, podem se unir várias questões desafiadoras, mas eu consigo demonstrar essa aferição. E isso também significará aquilo que eu vou amealhando de novo para mim. Aquilo que eu vou tornando parte de mim de positivo. Porque os ganhos morais vão acontecendo com essa resistência. A pessoa que resiste ao mal, quanto mais desafiador isso significa para ela, quanto mais está pesando sobre ela, a resistência dela vai significando cada vez mais novos recursos que ela está criando para si, positivos. Novo valor, uma habilidade diferenciada, força, sabedoria, discernimento, a intimidade com Jesus. Porque uma pessoa que vive situações desafiadoras, dependendo da maneira como ela faz essa experiência, ela está se aproximando de Jesus. Ela está fitando no Mestre, tendo ele como modelo, exemplo, guia. Isso significa que ela está tendo uma intimidação com Cristo, uma cumplicidade. Então, ela vai vivendo esse processo fortalecendo isso. Por isso que a questão do grau de uma luta revela o valor do contendor. Porque quanto mais é exigente para mim, a maneira como eu respondo a isso vai dizer de um heroísmo, de uma afeição cultivada interiormente para a elevação. É por esse motivo que essa é a proposta feita para nós. Por isso que nós encarnamos. Porque se eu não encontro desafio, se eu fico na facilidade, eu não desenvolvo recurso. A nossa tendência é acomodar. Inclusive, o indivíduo que ainda fica na revolta pela dificuldade que experimenta, ele ainda não conseguiu fazer esse tipo de assimilação. Porque é quando precisamente a resiliência está funcionando, é que eu consigo encarar a dificuldade com a atitude mental que desenvolve valor. Por esse motivo que a pessoa vai espiando até a resiliência e a aceitação suficiente para aproveitar aquilo e desenvolver recurso em meio àquela experiência. E essa questão vai ser traga para nós na situação da lei de causa e efeito, que isso não vai significar que alguém assassinou um terceiro e que por isso será assassinado. Porque se fosse dessa forma, nós precisaríamos ir assassinando em cadeia e isso não acabaria. A maneira como é feita a abordagem dessas questões é usando alguém que tenha atirado num colega que numa próxima existência pode vir como um advogado da área criminal para contribuir nessa área, um juiz que faz norteamento do código de penalidade, ou como um professor que na cátedra vai dar aula relacionado a situações de infrações, ou alguém que esteja numa repartição que trata de processos relacionados a casos de corrupção que houve a criminalidade, para dar um contributo que auxilie nos envolvidos naquela situação. Porque uma pessoa que viveu isso e tem esse tipo de karma para poder solucionar e reparar, ele pode ser colocado numa determinada situação de atuação do seu ganha-pão, de um trabalho voluntário, dentro de casa, em que nessa experiência ele pode ir vivendo
a expiação e a reparação do que ele fez, porque a multidão do erro é coberta pelo amor. Então, os mecanismos da lei de causa e efeito têm saídas diferenciadas para nos oferecer essas oportunidades de arrepender, expiar e reparar, que são os processos de começar com esse arrependimento, resgate e cura. Por esse motivo que quando uma pessoa ela comete alguma ação que vá contra a vida, porque Deus é o bem e Deus cria, portanto a vida vem de Deus. Em sendo assim, a vida é boa. Aquele que tem alguma ação contra a vida, ele está agindo mal. Então, uma pessoa que tenha tido uma atitude nessa existência de eutanasiar alguém, ela já pode ir modificando a si mesma, defendendo a vida, auxiliando o outro a não eutanasiar, divulgando sobre a importância de não interromper a trajetória de alguém, na condição que foi, no período que for. Quando ela levanta essas bandeiras, ela já está se modificando, ela já está, com a caridade com que ela faz aquela atuação, apagando situações danosas que ela tenha propiciado. Quando a lei de causa e efeito chegar nela, já vai encontrar ela um degrau acima, então não vai vir comer seguro, porque ela já terá feito modificações importantes em si. Ela já vai ter realizado melhora no seu interior. Então, não é uma situação estanque. Bateu, levou para poder consertar. O indivíduo vai ter várias formas positivas de, pelo amor, pelo trabalho no bem, pelo suor do golpe, no esforço de contribuir e fazendo o apagamento das suas manchas conscienciais. Por isso que quando alcançar um indivíduo a questão da expiação, já virá com rigor suavizado, porque vai encontrar a pessoa fazendo um caminho de autorreforma moral. Por esse motivo que não há veredito, uma situação estanque em que o indivíduo ele é fadado a ficar com aquele karma, esperar uma próxima existência, ou quando a expiação resolver vir, para ele poder arrepender, fazer o resgate e a cura da situação. Não, ele já pode ir modificando a sua atitude mental para o bem, nutrindo o verbo elevado, o sentimento nobre, a ação positiva, voluntária, gratuita, em que ela contribui no ambiente que ela está, ela já pode ir se transformando. Isso vai ser levado em conta. Que ela está fazendo essa movimentação, está realizando esse avanço. Porque a misericórdia divina não se deixa lesar. Ela considera o esforço que nós estamos realizando, porque Deus é misericórdia, mas não é cego. Isso significa que a cada um vai ser entregue segundo sua obra. E que a misericórdia divina vai considerar o esforço que eu esteja fazendo para me melhorar. E é nesse sentido que a gente vai percebendo que aquilo que nós possamos realizar vai nos dando esse contributo. Por isso que tenhamos esperança, fé, empenho em nós mesmos de não desistirmos do nosso processo de reforma moral, por mais desafiador que nos pareça, por mais miserável que possa aparentemente significar o que tenhamos feito, ou deixar de fazer, onde tenhamos falido. Nós temos essa condição de modificar isso, de irmos suavizando a nossa situação moral, de podermos ir deixando coisas boas após os nossos passos. Porque Jesus ele nos aconchega e nos conforta e nos diz que ele é o caminho da verdade e da vida. Que nenhuma das ovelhas que o Pai houvera confiado se perderiam. Por esse motivo
que, quando é trago por Kardec esse Código Penal da vida por vindoura, ele vai nos explicando que cada um tem um tutor, um anjo da guarda, que vai nos auxiliando a fazer esse caminho. E com isso, ele também vai falar a questão desses estágios da regeneração, no 16º, 17º e 29º tópico desse código. Sobre o local da expiação, ele vai falar no 18º, 19º. Ele vai explicar que a pena é pessoalíssima. Nessa questão do local de expiar, pode ser tanto no astral quanto encarnado. A expiação acontece. Mas nós precisamos da encarnação para as aferições. O esquecimento de uma encarnação é necessário para nós. Porque se o indivíduo ele lembra que uma mãe, numa existência pregressa, jogou ele num rio, não tem como haver o acúmulo de experiência positiva em relação àquela negativa para que o indivíduo consiga se reconciliar e passar a ter uma empatia com essa mãe. O esquecimento, ele é necessário. E por isso que a encarnação na Terra, ela vai trazer essas condições para que as experiências boas com alguém possam ir acontecendo até que anule aquela experiência difícil que eu não consegui perdoar e com isso eu consiga me reconciliar com essa pessoa. É por esse motivo que essa questão de dissolver a mágoa vai contribuindo, porque a gente vai eliminando essas etapas. Isso significa avanço, fazermos um processo mais ligeiro, rumo à destinação que um dia nos levará para a angelitude, mas rumamos para lá. Então ele vai trazer também a questão da pena ser pessoalíssima, cada qual vai ser herdeiro de si mesmo. A pena do outro lado da vida é moral. A principal pena é a visão da vítima, mostra um adoecimento recrudescido. E essa questão da pena ser pessoal, inclusive, ela vai trazer a situação de que eu, ao acompanhar alguém que trazia dificuldade, se eu não abandono, mesmo que essa pessoa tenha escolhido um caminho errado, mas em algum momento no astral ela vai olhar para trás e ver que eu permaneci com ela, então ela vai ser ajudada com isso a continuar, a não desistir de si mesma, porque alguém continuou com ela apesar de tudo. É por esse motivo que, se eu desisto do outro por alguma dificuldade que aconteça, esse outro, lá na frente, ao olhar para isso, pode emulá-lo a desistir de si mesmo, a não querer fazer a modificação, porque o outro desistiu dela. Ou de colocar a culpa no outro que desistiu dela por ela não ter conseguido. Uma responsabilidade que o indivíduo pode fazer em relação ao outro que o abandonara. Por isso que aquilo que Deus ele vai trazer para nós é o que eu fiz em relação, por exemplo, a um filho que ele tenha me confiado. E não o que esse filho fez da sua vida, mas o que eu fiz, porque vai ser trago para mim, pela minha consciência, se eu fiz o meu melhor no meu limiar. Mesmo que o outro tenha desencaminhado, escolhido uma proposta negativa, mas como a pena é pessoal, será feito a referência a mim do esforço que eu tenha realizado e se eu fiz esse aproveitamento das oportunidades de ajudar esse filho. Se ele veio a desviar, então isso vai estar com ele, com a própria responsabilidade perante o que ele tenha feito da sua trajetória. Porque é uma situação em que a cada um segundo sua obra. Por esse motivo que é um processo
em que cada um, tendo essa consciência, fará essa autoexigência, essa autobusca de se oferecer esses melhoramentos. O outro poderá permanecer como estiver, mas de mim eu exigirei essa lapidação constante. E isso vai trazendo as implicações que isso significa para nós. Porque o processo em que alguém está realizando o bem ao seu alcance significa também uma omissão que eu deixe de fazer. Porque o mal, ele acontece pelo ato maléfico que eu realizo diretamente e pelo bem que eu deixo de realizar. Será mal da mesma forma. O silêncio comprometedor, a omissão, o recuo, a dor me encontrar no ócio, na comodidade. Porque isso significa que eu estou numa situação de preguiça. E esse tipo de postura vai recair sobre nós, porque não é alguém externamente que me cobra, é a minha consciência que vai me exigir. E é nesse sentido que vai ser colocado também essa questão do laço de afeto, que poderá ser pela natureza da prova, que são laços do presente, não vem do passado, seja encontro entre duas pessoas, que é o primeiro que está acontecendo entre as duas, ou alguém no início da evolução que não teria um karma definido ainda, porque está no início dessa romagem. Mas esse laço de afeto, por natureza da prova, também poderá ser por um afeto cúmplice, parceiro do pregresso, que retorna na atual encarnação, convivendo, ou um afeto frágil, alguém que a gente já contribuía desde pregressamente, numa encarnação anterior, mas que é frágil, que não consegue a sua recuperação, o seu avanço. Então, a gente continua se comprometendo a acompanhar esse indivíduo e a ajudá-lo. Então, esses 3 supracitados seriam laços de afeto, pela natureza da prova. O primeiro é do presente, não vem do passado. O segundo, o terceiro, é o nosso ontem, que retorna na atual encarnação. E no caso do laço de desafeto, poderia ser motivado pelo ódio ou motivado pela mágoa. Ambos marcam encontros para uma próxima encarnação, em situação dificultada. Por isso também que o fortalecimento do controle sobre a própria opção escolha frente ao próprio desejo, num autoencontro, autoconhecimento, onde eu me descubro e consigo fazer essa modificação, isso vai significar também o fortalecimento dessa atitude otimista, grata, compassiva, sóbria, que vai nos auxiliando para que consigamos perfusar a luz e realizarmos essa obra em nós, que vai significar o que testemunhamos. Isso, inclusive, diz respeito que afastaremos o coração amado do campo escuro do erro, via nosso ato que constitui lição viva de amor edificante, por nossa conversão verdadeira e substancial ao infinito bem, levar escuras multidões de males desaparecerem para sempre. Porque esse testemunho nobre, ele vai deixar, e é o que ficará nessa pipocação após o nosso passo.